Olá, bem-vindos ao Memórias da União, que hoje tem o prazer de receber o artista gráfico, o artista plástico, que tem uma história incrível com a União, que é o Antônio Gonçalves de Sá. Tônio, ele é caricaturista, ele é ilustrador, ele é arte finalista, pintor, já fez inúmeras capas de livros, então é um cara que tem muita história com a União e que está nos dando o prazer de receber, inclusive trouxe aqui algumas ilustrações, alguns livros que vão servir para a gente ilustrar a conversa aqui que a gente está tendo ou que a gente vai ter com ele a partir de agora. Tônio, seja muito bem-vindo aqui ao Memórias da União e uma curiosidade. Você começou a chegar na União quando? Quando foi que você entrou pela primeira vez por aqui? Final de 75. 1975? Foi, quem me trouxe para cá foi... Não, esqueci o nome do cabo. O presidente era Não, eu trabalhava com ele, com o Moreno, lá na Interplan. Eu trabalhava na Interplan. Certo. A Interplan trabalhou em 6 meses. Com Jorge Machado, não era? Jorge Machado, né? Aí esse menino ia muito por lá, Tenório, Marco Tenório. Marco Tenório. Moreninho, ele trabalhava aqui no Certo. setor de arte, era o chefe, sabe? Aí ele viu meus trabalhos e disse, Tônio, tu devia ir para a União, porra. Lá tá começando, né? Era um bom lugar para tu começar, né? E eu estava começando praticamente mesmo. Aí vim com ele para cá. Tenório. Foi. E aí, quem é que estava aqui nessa época, quando você Final chegou? de 75. Aí, na mudada do ano de 76, entrou outra diretoria aqui, né? Zé Souto, Barretinho, Barreto. Murilo Senna e Afrânio Bezerra. Como é? Afrânio Bezerra, né? Afrânio. Aí, como Zé Souto era muito amigo de Milton Nóbrega, e já conhecia ele, né? Você já conhecia Milton Milton? Nóbrega, não conhecia não, só de fama, sabe? Aí ele disse, eu pegar Milton Nóbrega, trabalhava no Recife. Certo. Aí Zé Souto foi lá, pegar o Milton Nóbrega, sabe? Convidar ele para trabalhar aqui, né? Como chefe de arte. Aí quando chegou aqui, aí mudou. O setor de arte era eu. Estava começando mesmo, praticamente começando. Era a fase inicial mesmo. Era mesmo começando, só o Tenório que era experiente, né? Certo. Que era o chefe. Tinha Osias Gomes, tinha Zé Carlos, tinha mais outros lá, sabe? Aí Milton olhou e fez um teste com a turma lá, limpou, só ficou eu. Foi mesmo. Eu disse, esse menino aí eu quero, que eu já conheci o trabalho dele lá em Interplan, né? E eu acho que ele tem futuro, né? Aí a gente começou junto aqui, eu e Milton. E você começou no trabalho gráfico mesmo, né? Ilustrando capa de livro. Página de livro, a gente paginava, fazia cartazes, né? Era trabalho gráfico mesmo, tudo. Livro, cartazes, o que viesse ilustrações. Ilustrações não estava ainda não. Certo. Depois aqui com o tempo, né, que foi eu mostrando meus trabalhos de ilustrações, aí me convidaram para fazer algum trabalho para o jornal, né? Certo. Aí eu comecei a fazer aquela revistinha, o Pirralho que Vilma Wanda coordenava. Você se lembra de quando começou a ilustrar para o jornal? Foi meu com o Pirralho, Certo. O suplemento infantil, sabe? Eu ilustrava o Pirralho, ficava... Que era editado por Vilma Wanda, né? Vilma Wanda, eu acho que tinha até umas capas dele aí. Pronto. Eu te mostro. Certo. Mas me diga uma coisa, essa chegada na União, você foi trabalhar na gráfica, começou a trabalhar com livro, paginação, essa coisa toda, né? E você sempre foi o trabalho manual, né? Manual. Naquele tempo não existia, né? Trabalho. Ainda computador para... Não tinha ajuda de computador, não. Era aqueles manual. esquadros, aqueles... Era tudo, até a matéria para a página livre, a gente pegava a matéria completa, assim, sabe? De 2 metros, saía recortando. Página por página, sabe? Manual. Colando, manual. E colando... Recortava, e colava, e colocava o númerozinho, saia colando, página por página. Era trabalho arretado, sabe? E era um trabalho... Tem que saber, que às vezes tinha umas páginas que ia cortar uma continuação da história, sabe? Não podia terminar em 2 letras no outro lado, né? 2 linhas. Aí ficava feio. Chama de viúva, né? Era a paginação que eu fiz, a primeira paginação eu errei todinho. Sei. Errei, bicho, aí Milton me chamou a atenção, sabe? Então isso aqui fica feio. Eu digo, mas tá completo, eu vou fazer o quê? Tem que abrir mais as matérias, né? Até
completar o tamanho da página, que era 15, geralmente era 15 por 11, sabe? O tamanho da paginação. Aí tem que tirar aquela linhazinha para botar no outro lado. Não, para cá, né? Para terminar o título terminar com o capítulo terminar mesmo, dentro da página mesmo. Podia continuar só 2 linhas, na outra página não, né? Ficava feio. Aí comecei a aprender aí, né? E tomar gosto, né? Foi, né? Essa brincadeirinha já são quantos anos? De 75 para cá tem... 75, não é? Quase 50 eu passei anos. uns 3 anos aqui fora da União, mas o resto eu estava aqui dentro até hoje. Tem quase 50 anos, né? Não é brincadeira. Tu começaste com quantos anos, Tony, aqui? Eu tenho 22 anos. Era mesmo, velho? Teve um tempo aí que a turma estava colocando uma plaquinha de patrimônio, sabe? Era menino que trabalhava nessa área, né? Aí saía na máquina assim. Aí ele brincou, sabe? Chegou perto de mim e... Quis colocar também de quis tombar você para o patrimônio da União. Eu digo, rapaz, isso faz tempo, faz 20 anos. Imagina hoje. Imagina hoje, já está tombado diretamente, agora né? Patrimônio dele, né? Mas, Tony, me diz uma coisa, e nesse tempo todinho, você trabalhou, obviamente, com muita gente bacana. Você já falou em Marco Tenório, você já falou, né, em Milton. Você chegou a desenvolver por exemplo, uma amizade especial com algum deles e que virou um compadre, que a amizade saiu daqui de dentro da União e continuou? Foi, claro. Tenho bons amigos aqui. Milton mesmo era amigão. Milton gostava de mim pra caramba. Milton me poupava às vezes para certos trabalhos, sabe? Sim. Trabalho mais pesado, tudo, retocar filme. Aí me disse, não, pega outro cabo aí, tá começando, né? Tony não, Tony para ilustrações, para outra coisa mais. Ele tinha esse lado, sabe? Sim. Gostava muito do meu trabalho e elogiava. Sempre dei bem com ele. E era um tempo bom com o Milton aqui. Milton era um cara muito bom, né? Muito inteligente. Conhecido, famoso. Era tanta gente aqui que vinha visitar a gente, bicho. Não tinha, acho que nesse tempo não tinha muita agência de publicidade por aí não, né? Aí a turma vinha para cá. E a própria gráfica da União fazia era uma muito gráfica trabalho reconhecida, aqui. né? Muito trabalho de agência. Era tudo feito aqui. Com Milton e... Eu trabalhava com ilustração já estava treinando, sabe? Ilustrando livros, fazendo algumas coisinhas. Tônio, todo esse trabalho teu foi autodidata? Tu fosse aprendendo e fazendo? Ou tu chegaste a fazer algum curso de desenho? Não? Não, sempre... Eu devia ter feito, né? Não sei, né? Eu acho... Porque às vezes o cara melhora e pega a ideia de outras pessoas, né? Já melhorando. Eu fui aos poucos, lendo muito gibi, muito livro, sabe? Olhando o traço do gibi, da revista, para pegar. Até hoje, às vezes, hoje mesmo eu fico, cara, consegui fazer esse sombreado, essas coisas. Era para eu ter estudado mais um pouquinho, sabe? Estudado, tirado um curso de desenho, de sombreado, essas coisas, sabe? Para aprender mais rápido, né? O estudo tem essa facilidade, né? Sozinho é muito difícil. O estudo tem essa característica de fazer com que você pule etapas, né? Tem que ter ajuda e a crítica de outro, né? Dizer como é que é melhorar, né? Eu sempre tive aberto para isso, mas... Ô, Tônio, sempre ligado às artes na gráfica? Na gráfica, eu trabalhei mais na gráfica, né? Só a gráfica, no setor de arte, né? Departamento sempre de arte. No setor de arte, né? No departamento de arte. Que começou aqui, onde é a contabilidade agora, aí, pertinho, vizinho, né? Não, mas pelo tempo que você começou a União ainda era lá no prédio que hoje é a Assembleia, né? Não, foi aqui mesmo, foi aqui. Foi, não, 75, exatamente, 76, já era aqui, lá vou eu viajando. É que eu tenho entrevistado tantas pessoas que trabalharam lá, que eu fui fazer umas contas aqui na cabeça e acabei fazendo a conta errada, né? Porque realmente você começou aqui já. 75, a Cotrel já estava aí instalada, o jornal já era offset, né? Já estava funcionando o offset, né? E esse processo de mudança que tu começou quando começou na União e de repente o offset e ainda tinha as máquinas velhas e fazia os dois e tu trabalhou com todos os sistemas sem problema algum? Fazia tranquilo, sabe? Mas na gráfica, a gráfica era se resumia mais em departamento de arte, né? Era em cartazes, livro e folder, né? Tinha muita coisinha que a gente fazia, sabe? Muita coisa boa, precisava pouco desenho, sabe?
de ilustrações, era difícil ter ilustrações. A turma usava muito foto. Ilustrações veio quando... Tu te lembras do primeiro trabalho? Eu me lembro quando o Milton chegou, eu estava fazendo um cartaz com um festival de violão aí, de cantadores, sabe? Aí eu desenhei um violão, sabe? Assim, de fundo, e só a silhueta do violão, sabe? Certo. Com várias cores. Aí, para finalizar, que era fogo, que eu não tinha experiência com fotolito, sabe? Eu estava praticamente começando, sabe? Aí o Milton chegou e gostou da ideia, sabe? Ele não mudou em nada, disse eu fazer feito do mesmo jeito. Do meu violão que eu desenhei. Certo. E finalizou tudo. E eu fiquei curioso para ver o final, ó, porque eu nunca tinha feito um cartaz, nunca tinha feito a capa de livro nem nada mesmo. Aí quando saiu, eu digo, pô, eu contribuí aí. Fui eu bom, que né, participei. Aí me fez questão de trazer e mostrar, ó, ficou legal, parabéns. Eu digo, quem foi tu, pô? Não foi tu que fizesse a arte final, né? Uhum. Mas disse que importa é quem cria, né? Quem teve a ideia, Quem né? teve a ideia do violão aí. Bom, primeiro elogio. Olha aí, tá vendo? Você, quem dirigia a União quando você chegou foi Zé Souto? Zé Souto era. Zé Souto, Murilo, né? Murilo era o Foi administrativo. em 76. E Gonzaga, né? Gonzaga Eu e cheguei Afrânio. no final de 75, aí estava de mudança a turma. Em 76 entrou outra turma, né? Outra diretoria. Mas Zé Souto e Murilo e... Gonzaga e Sim, Afrânio. Gonzaga também depois veio. Mas Gonzaga eu só vi aqui. Porque Gonzaga... vai ser o dono daqui, só vi aqui. Ô, Tônio. E ele ajudava, dava ideia, sabe? É. Ele devia ganhar daqui, trabalhar. E ele começou trabalhar. aqui na União também. Ele era um tipo no jornal. de conselheiro, fazia tudo, era tudo bom também. Uhum. Inclusive, eu estou aqui com uma das ilustrações que você fez, e que é uma ilustração exatamente de Gonzaga Rodrigues. Olha o show. Não sei, para algum turma, trabalho de Gonzaga aqui que você fez, né? A turma antiga daqui é Toninho, que foi diretor daqui, muita gente. Davi disse que eu sou filho de Gonzaga. Aliás, para que a gente possa ser sincero, todos nós somos filhos de Gonzaga, né? Todos nós temos uma história com ele. Eu encontrei o filho de Gonzaga outro dia na livraria do Luiz, tá? Aí Toninho fez aquelas... vem ver teu irmão. Vem teu irmão aqui, ó. Conhece teu irmão mais velho? Ele, quem? Era comigo que ele estava brincando, ó. Aí me apresentou o filho de Gonzaga verdadeiro, né? Sei. Isso era doido para te conhecer, bicho, ó. Pai, fala de tu, pô. Pai, tem um quadro teu lá dentro de casa. Eu digo, mas, pai, que bacana, né? Mas, Tônio, me Legal, diz uma coisa, ainda sobre aquela administração de Zé Souto, o Zé Souto é uma pessoa meio icônica na União, porque aquela seriedade dele, aquela forma como ele dirigia, né? Era muito correto, muito honesto, né? Você teve alguma história com o Zé Souto, não? E Zé Souto, eu fiquei aqui para fazer uma página do jornal, sabe? Não era nem a União, era um Correio. Correio da Paraíba, sabe? Certo. Me deixaram parece que foi como um teste, sabe? Sei. Ver se eu conseguia fazer aquela diagramação, né? Certo. Aí fiquei sozinho no setor de arte. Aí, rapaz, 8 horas da noite, assim, aí entrou aquele cara baixinho, assim, meio alcado, sério. Eu digo, quem será isso? Eu nem conhecia o homem. Tu nem reconhecia? Nem conhecia Zé Souto. Aí eu digo, deve ser importante do jeito que tá, paletó e tudo, né? Eu digo, aí, boa noite, olhou assim, aí. Você ficou... me pegaram para fazer essa página aqui. Eu fiquei até com medo, ele podia pensar que era um toco, né? Sei. Que não era da União, era do Correio da Paraíba. Certo. Eu digo, Milton me deixou fazer esse trabalho aqui. Aí dava uma volta, todo dia, bicho, ele dá uma volta de manhã, de tarde e de noite, na União todinha, Zé Souto. Olhando, olhando a turma como é que tá, se precisava de alguma coisa. Zé Souto era uma figura, sabe? Aí ele te encontrou trabalhando Boa, além do horário. Eu era timbre, até hoje sou timbre, imagina que eu digo, que esse cabo aí? Deve ser importante aqui, né? E era Zé Souto. No outro dia eu falei para Milton, esse cara chegou lá e olhou, disse, esse cara tá fazendo toca essa hora aí, porque não era do jornal. Não era do jornal, né? Era do outro jornal. Aí Milton disse, não, mas isso aí tá autorizado, tá tudo certo, sabe?
Foi o primeiro contato que eu tive com o Zé Souza. E depois eu acho que você chegou a ilustrar um livro dele, não foi? Eu fiz o negócio de diploma dele, aquela coisa O convite de formatura? Convite de formatura. Eu ilustrei aquele convite todinho, ficou num estilo que eu ainda não estava muito preparado, porque estava começando praticamente a desenhar, né? Não era muito profissional não sabia nem usar as canetas direito, usava... Por intuição, né? Não, usava aquelas penas, bico de pena que era ruim que só trabalhava. Quando sujava aquilo, hoje tem caneta, tem tudo, né? Sim, tinha umas canetas, era nanquim, meia né? técnica, né? E aquele só dava um traço grosso, né? Não dava um traço, tinha que ser com pincel. Eu não sabia usar pincel, mas... Aprendeu? Aprendi, com o tempo fui aprendendo, e hoje já é fácil mais, material à vontade, né? Que você vai na loja, tem caneta de toda espessura que você quiser, né? De 1 a 20. Hoje é melhor trabalhar, hoje tem material, é pincel bom. E eu não sabia, não tinha experiência, né, para usar isso. Mas hoje eu, graças a Deus, aprendi com o tempo. E agora, Tônio, você começou na Interplan fazendo o que exatamente? Porque estou vendo que você foi evoluindo nessa história de ilustração, de desenho, não sabia de nada, né, pelo que eu estou vendo. Não tinha ideia de nada, não. Eu cheguei lá, o menino mandou desenhar qualquer coisa, sabe? Eu fiz um desenho, o desenho ficou legal. Ele disse, porra, foi o melhor cara que fez teste aqui com desenho, foi isso aí. Desenho, né? Mas para passar para impressão, para saber... Fazer aquele processo, né? Fazer todo, fotolito, essas coisas, não tinha a menor ideia. Aí ficava lá retocando filme, sabe? Eu tinha uma árvore, que eu em filme tinha muita falha nesse tempo. Muita chata, aquilo era um... Muita falha entre as letras, ó, eu passava o dia todo retocando, porra, isso... Negocinho difícil. Para quem não conhece, o fotolito era uma espécie de filme, como filme de máquina de fotografia mesmo. Sendo que grande, uma película muito grande, e geralmente quando se fazia a revelação e a fixação, ficava com muita falha, que ia aparecer na imagem se você não corrigisse. E o pessoal da gráfica trabalhava nesse retoque, um trabalho manual muito minucioso, muito delicado, para que o filme ficasse perfeito. E é isso que Tônio quer dizer que foi como começou, né? Toda a gente ia começar fazendo isso, treinando no fotolito, retocando. Começar assim, então eu acho que todo mundo que eu conheço que é desenhista em gráfica, tinha que começar retocando fotolito. Se não tivesse experiência, né, de gráfica, tinha que fazer ali. Aí dali é que ia evoluindo. Aí o cara ia treinando, era um treino, né, no pincel. Você cobria as falhas todinha do fotolito. E era um trabalho minucioso e chato, né, Tônio? Trabalho chato, sabe? Era ruim, porque os fotolitos naquele tempo, não sei que as máquinas não eram como hoje, né? Saía falha pra caramba, isso. Saía muitas falhas. Hoje nem tem. Hoje o processo é digital, não tem mais nem fotolito. Não tem fotolito, sai positivo e grava. E já vai na gráfica. Saía negativo. Saía negativo, gravava na chapa. Para todo o defeitozinho que tinha ali, tapar com tinta. Cobrir com as tintas, né? Para fazer as correções. Para gravar. Né? Ô, Tônio, e o primeiro livro, você se lembra a primeira capa que você fez? O primeiro livro que você ilustrou? Eu sei que já faz um tempinho. Eu ilustrei um bocado, mas não lembro. Não lembro lembro que eu paginei livro, né? Paginava muito, mas ilustrar, acho que eu não tinha experiência bastante para ilustrar, não. E nem a turma não me conhecia, né? Pegar um livro e ilustrar mesmo. Mas eu fiz o de Anco. De Anco Foi Márcio? Um dos primeiros. Sei. Anco Márcio. Ilustrei e era até outra editora, aquela que publicava esse livro, sabe? Era a editora Tesauros, parece. Era de Gonzaga e outro cara aí. A Canaã também teve, não foi? A Cauã, Tesauro, né? Era com Gonzaga e Carlos Roberto de Oliveira. Foi isso mesmo, eu me confundi. É por isso que eu não entendi, você falou Tesauro, o nome... A Tesauro já é outra editora. A Cauã. Eu publiquei, eu fiz o trabalho para Anco. E não é, rapaz, que ficou bom pra caramba. Todo mundo elogiou. O Anco mandou para o Rio, para Ziraldo, pai de Pererê da turma. Ziraldo viu o desenho, que estava praticamente começando. Profissional, né? Profissionalmente aí. Não é que ele veio aqui só falar isso. Anco disse,
mostrei o livro que tu ilustraste, a Ziralda, ele disse, esse menino devia estar aqui com a gente. Olha, Rapaz, só um elogio desse, hein? é doido, Ziraldo, quem é Ziraldo? Eu não conhecia direito, sabia dos personagens dele, mas não sabia o que é aquele. Menino maluquinho, né? Menino Aquela maluquinho, depois fui conversando, rapaz, é aquele cara que desenha, né? O menino maluquinho, o Pererê, ó. Pô, aqui na elogio mesa. desse, né? Aqui na mesa, já que a gente está falando da ilustração que ele fez no livro de Anco Márcio, né? Como ele tá Era a Cantiga de Niná o nome do livro. Cantiga de Cantiga de Niná. Niná, Aqui tem outros livros, ó, que Tônio ilustrou, ele trouxe, né, generosamente aqui para ilustrar. Livros infantis, livros de adulto. Você poderia, inclusive, Tônio, falar um pouco de cada um. Esse foi um dos piores, esse foi de 84, ó. Ah. Comecei em 76. 76. Foi um dos primeiros livros que eu ilustrei. Esse. Carro de Osíris. Carro de Osíris, de Terezinha Fialho. Terezinha Fialho. Que foi um dos primeiros livros, como ele está dizendo aqui, que ilustrou. Aqui nós temos um já bem mais moderno, né, Tônio? Que é um livro sobre... Isso é de literatura infantil, né? É Neide Medeiros, né? Esse é de... esse é mais moderno. Esse é mais moderno, trata da obra de Augusto dos Anjos, e que ele ilustrou. O livro todo tem Acho que tem a data aí. Tem ilustrações que foram produzidas a partir das ideias, das informações sobre a vida de Augusto dos Anjos, os lugares de Augusto dos Anjos, né? Que é um poeta paraibano famosíssimo, nascido em Sapé, né? Esse aqui é de 2014, é recente, né, Tônio? Aqui tem outro, Histórias do Diabo, de Altimar Pimentel, teatrólogo, que eu acho que trabalhou inclusive na União também. Ilustrei vários livros de Altimar escreveu muita coisa de teatro, né? E olha aí, tem Tônio também teve a participação dele aí na obra de Altimar. Eu ilustrei o livro Zé Cavalcante. Aquele que foi prefeito de Patos. De Patos, né? Que foi locutor esportivo, foi, né? Prefeito lá em Foi Patos. Prefeito, exatamente. Lembro dele, foi um dos primeiros também. Zé Cavalcante, era piada, toca de piada, de pilera, negocinho, sabe? Exatamente. Aqui tem outro livro, ó, Boi Folia, de Francisco Ayrton. É um menino lá de Bahia, cara que foi secretário em Bahia. Geralmente uma ilustração dessa surge como? Tu conversa com o cara, ou tu lê o que ele escreveu? Se o cara puder me ajudar, ele tem uma ideia, como é que você... Eu leio a história todinha, leio várias vezes e faço um rascunho, sabe? Eu fico com medo de fazer definitivo, sabe? Sei. E o cara não gostar, né? Ainda tem esse lado, sabe? Ainda tem essa preocupação. Hoje em dia eu já faço direto, né? Que o cara tá me conhecendo, né? Sabe meu trabalho, meu traço, aí ele desconfia, né? Eu fazia um rascunho, sabe? Gostava de tá bom, pô, pode finalizar. O rascunho mais ou menos já quase pronto, né? E em grafite? Aí é só finalizar com naquinho, né? Certo. Depois. Mas eu deixava o rascunho quase pronto. Mais ou menos do jeito, né? Em cima da história. Aí, hoje não, eu já faço direto. Eu vou só voltando aqui às ilustrações, Tônio, mostrando aqui, porque essa daqui eu já me fiz referência, você já comentou. Essa ilustração de Gonzaga foi para quê, Tônio? Você se lembra qual foi o trabalho? Para ilustrar uma matéria no Jornal União. Para ilustrar uma matéria do jornal, né? Aqui outro nome da imprensa paraibana, muito ligado ao cinema, Willis Leal. Willis né? Leal. Isso aqui foi o quê, Tônio? Foi... Eu fiz ele com traje de Chaplin, né? Sei. Ele o chapéuzinho ali e tal. Cinema, né? Só não tem o bigode, né? Cinema, falta o bigode. Ele não tinha bigode. Mas isso a União também. Foi? Certo. Aqui Santa Rosa, que é... Eu acho que foi o artista plástico mais importante da Paraíba, né? Para mim foi, né? Um dos mais importantes. Tem até o teatro que é, né? O teatro que leva o nome dele, exatamente. Né? Aqui a gente tem uma ilustração do multimídia W.J. Soilha, né? Que é escritor, ator, poeta, enfim,
Soilho é um artista Soilho completo, é bom, né? Soilho é ótimo. É. Ele é... Aqui nós temos Chico César, eu não sei de quando é, tu não datou aqui não foi? Não, sempre foi para ilustrar o jornal, sabe? Geralmente para ilustrar alguma matéria do jornal, né? Alguma matéria, era. Uhum. Temos aqui também um personagem que era muito famoso nas ruas centrais de João Pessoa, que era Manuel Caixa d'Água, era poeta, né? E aqui está numa ilustração maravilhosa de Tônio também. Aqui uma ilustração que Isso aqui foi você... para o Correio das Artes. Aqui foi para o Correio das Artes, né? Foi. É um instrumento musical aqui que lembra um... Cara, a história falava uma urna funerária com tem um nome, instrumento, sabe? né? Que eu li a história era ligada a isso. Aqui mais uma, Pelé. Uma coisa que eu acho interessante, Tony, no teu traço, é que você veja, é uma ilustração, às vezes com um toque de humor, né? Você Eu puxa gosto muito desse lado de humor. Mas né? você consegue manter os traços principais, você não deforma a figuração. Eu faço com aquarela. A aquarela não é uma tinta meio complicada para dar sombreado, sabe? Sei. A aquarela não é própria de sombreado, não. É melhor o guache, né? Certo. Mas eu ainda tento dar, e eu acho que me saiu bem. Conseguiu aí desenvolver a sua técnica, né? A gente tem aqui também, olha que coisa já boa. me criticou, disse, com aquarela não é para fazer isso não. Eu digo, mas Isso aqui quer dizer o quê? consigo, né? Então, foi outra ilustração para o jornal? Isso é para o Correio das Artes. Foi para o Correio das Artes, né? Tá vendo? Sempre transitando entre a ilustração jornalística, né? E a ilustração para a arte. Aqui é o próprio, entendeu? Num autorretrato dele. Com dois personagens de história, quadrinho que a gente fazia. Frankenstein. Zé Meiota e o vampiro, né? O Conde. Né? Aqui Zé Meiota parece Frankenstein, né? Aquele personagem que foi o médico que criou o ser, né? Tal, essa coisa toda. Ele aqui... é pobrezinho, amarelado, toma muita cachaça, aí ficou assim. Aqui Monteiro Lobato, né? Com certeza. Monteiro Lobato e... Sempre para ilustrar o jornal. Na obra aí do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aqui alguma coisa com futebol paraibano, com os símbolos e as ilustrações, os mascotes dos clubes, né? O Alto Esporte, o Campinense, 13, Botafogo. É um artista multimídia que transita por todas as áreas, né? Porque a gente já viu aqui artes, esportes, né? Correio das Artes. Emerson Barros de Aguiar é um filósofo, né? Eu sei quem é Emerson. Está aqui escrito embaixo. Coloca o número para Paulo saber qual é a matéria aqui. Perfeito. Aí dava uma indicação que é para o pessoal do jornal não se perder, né? Não trocar a ilustração. Trocar a matéria. Aqui é algo meio Dom Quixotesco, né? Mas olha só, coisa linda, bem feita, bem trabalhada, né? Você parece que é perfeccionista, né, Tony? Obrigado. Hein, Tony? Você parece que é perfeccionista, né? Eu gosto, eu curto que só ir depois de impressa que eu curto. Josélio Gondim, é? Josélio Gondim. Pois é, olha Josélio Gondim, rapaz, perfeito. Era isso mesmo, e Josélio editou a carta, né? Exatamente. Josélio Gondim, Alarico Correia Neto, olha, que um dia desse, até um tempo desse, trabalhava com a gente aqui na produção desse programa, e já foi entrevistado, teatrólogo, professor universitário, gente muito boa. E aqui, ó, poderia ter sido usado recentemente no Dia do Índio, né, Tony? Foi para ilustrar um conto aí de Hilton Gouveia, né? Essa mulher... Pois é, mas eu estou dizendo, se tivesse sido utilizado recentemente no Dia do Índio, estava em dia, né? Essa guerreira aí ajudou a turma para expulsar os holandeses. Os holandeses, foi? Os franceses que invadiram aqui, né? Essa ainda ajudou. Essa Índia? Essa ainda a Paraíba sempre tem uma história diferente. Era né? a mulher de outro cara também que era índio, que eu esqueci o nome dele, que ajudou na batalha, né? Para expulsar a turma daqui. Aqui não, né? Vamos embora lá para lá. E o que sabe dessas histórias? Né? Mas você trouxe outras coisas aqui, Tônio. Deixa eu ver aqui o que é que você tem aqui. Vou abrindo aqui e a gente vai conversando, você vai explicando o que eu puder. Isso é recente, aqui, né? É mais um livro infantil, né? Isso é para ilustrar ainda. Isso aqui é livro infantil que você ilustrou, esse André Ricardo Aguiar. Pronto, isso é O recente. Rato que Roeu o Rei.
É recente, foi o lançamento Foi, agora, né? O lançamento foi no dia da criança, agora parece dia 18, né? Aham. Lá na livraria da União. Diga aí. Hum? Mas, rapaz, você Foi. continua na ativa, né? Continua na ativa, continua sendo um artista que está no dia a dia, né? Contemporâneo, como se diz. E aqui? Aqui são mais ilustrações? E esse é o estilo que eu gosto, infantil. Para desenhar, É a sua predileção? modéstia à parte, tem uma facilidade para fazer desenho infantil. Fazer o acadêmico mesmo sério, às vezes eu alego. Quem é um essa pouco. daqui? Essa é Roberta Miranda. Roberta Miranda, rapaz, é. É porque realmente Foi esse aqui. para o calendário da União, um calendário calendário não agenda, né? Sim. Agenda da União, com os artistas, essa Roberta é uma Miranda, das. aqui é uma capa do Correio das Artes, né? Capa antiga, é para Capa a antiga. data de 70 e... Quando eu botei para aqui na União, as capas que fazia, eu paginava, ilustrava e fazia a capa. É, eu tenho, Nessa data aqui. eu Isso é tenho 85. 85, essa daqui é de 78, ó, mais antiga 78, ainda. é. Eu entrei na União em 1980, você já estava aqui há 5 anos, mas eu sempre, apesar da gente nunca ter, assim, desenvolvido uma relação de trabalho direta, porque você era na gráfica e eu na redação propriamente dita, mas eu sempre tive referências de você, olha uma de 76, olha, logo que tu chegasse aqui, ó. Foi, ó. Tá vendo? Olha aqui. Olha que beleza. Isso aqui foi. E isso é... Chegou em 75, 76. Isso é com aquarela não, com guache. Com guache. Fiz um trabalho, parece pintura, é ótimo. Você se lembra quem editava o Correio? Era Barreto? Que É, faz... Barretinho. Era Barretinho? Com aquele bom E o humor todo. Correio, não, Barreto é... Hein? tá. Não tem nenhuma história de Eu bom fiz humor com ele, não? Uma curiosidade, ó, esse Correio eu paginava e ilustrava, sabe? E fazia capa, sabe? Uma vez eu tinha um desenho que era meio na horizontal, assim, sabe? Certo. Aí eu coloquei, não é que eu fiz o Correio na horizontal, bicho, tem o nome Correio das Artes aqui de lado, ó. Certo. Conta próprio, eu mesmo que inventei. Certo. Levei uma bronca, bicho. Foi? Depois, ó, o diretor disse, "Oxe, esse bicho mudou, ó, não pode não, bicho. Correr assim, né? Nessa posição assim, o papel. Como é que ele bota assim, a capa? Diga aí que não faço isso mais não. Diga aí. Meu único correio eu não sei, deve ter por aí. É porque os artistas. Que é na horizontal, o correio. artista é sempre ousado, né? Pai, Tá disse, sempre esse cara pensa transvivido. que pode decidir isso, eu digo, não, né? Ninguém uma disse ideia, nada, né? deixar ele à vontade. Deixa eu fazia- ver mais aqui um pouco aqui. Essas. Mas Não, essas aquarelas aqui que você disse que. Mas eu vou ilustrar esse livro. Ah, Meu você menino vai deu pra dar ilustrar? uma lida e Já tá com. Esses são os desenhos desse livro aí. Ó. Aham. Olha aqui. Parece uma tira, né? Aqui. É uma história. Isso aqui é o que, Tônia? São as ilustrações por livro do rato. Ah, rapaz, isso aqui é Esse um aqui, processo criativo, né? É, para esse livro aqui do rato. Você que em televisão chama de storyboard, né? Começa. Eu faço o rascunho, um rascunho mais Mostra ou aqui para eu menos. mostrar para o processo criativo dele. Ele começa fazendo um rascunho, parece com lápis grafite. Lápis comum. É grafite mesmo? É. Ah, então eu acertei. Olha só. Tudo. Aí vai fazendo, tem uma ideia de como será a letra, como será a divido o livro assinatura, todinho, né? as páginas, Divide em onde- quadrantes, né? Onde pra- cabe uma ilustração, aí eu divido, sabe? Está dividindo. Aqui, ó, onde vai caber texto, onde vai Texto, caber ilustração, a página de expediente com os detalhes técnicos, né? Deixa E, mastigado o negócio. rapaz, é um trabalho, né? Assim que a gente pode descrever como início, meio e fim, né? É um trabalho que não é um trabalho que chega a uma parte pronta,
Às vezes nem a ideia, né, Tônio? A ideia é você mesmo que tem como vai... Chega o texto, né? Leio o livro umas 3 vezes e depois saio fazendo a diagramação, né? E colocando A o ideia desenho de na- como no graficamente vai ficar, vaso. E né? o texto tem que combinar com o desenho, né? Tem que casar com o desenho, o texto. Tem que fazer essa diagramação todinha para depois eles começaram a finalizar no computador, né? Aí sim, faço os desenhos fora, né? Aí lá ele monta, faz a montagem. Sim, mas me e diga sai. uma coisa. Você faz o desenho manualmente falando, né? É, Tracinho por tracinho, tinta por tinta, sombra por sombra, textura por textura, contrastes com contrastes, mas tudo manual ainda. tudo manual. Misturando fisicamente a tinta, digamos assim. E como é que sai daqui e hoje vai para o processo computadorizado? Escaneia Escaneia. e faz a montagem do desenho com o texto lá. Escaneia daqui e já deixa o lugar do texto. Certo. Já. Já não tem aquela dificuldade de fazer o retoque depois, né, Tony? Não, Porque já sai perfeito, né, o escaneamento. E né? ele colocou um fundo aqui, cadê o livro? Sim, ele colocou uma cor no fundo, não foi? Essa cor aqui, ó. Você tem algum desenho pra gente, né? Tem, vamos Esse começo. vamos como achar fica, aqui o desenho de uma página dessa já impressa para Página ele ver. impressa. Essa do castelo, isso tem. Deixa eu procurar aqui, porque deve ter, né? É essa? O castelo? Não, né? Não. Esse é o final. Não sei aqui. Rapaz. Rapaz. E você ainda não migrou para o computador? Não. Devia ter feito isso, mas Não, eu mas- não conseguia, velho. Tem tudo só. Tenta e não Comecei não tá até aqui um não, curso. Tony. É Veja uma aí. das primeiras. Veja aí. Não dá não. Mas pode escolher outra ilustração, Pode né? que ser, tem. não é? Não é essa não, aqui, ó. Faltava Rapaz, essa. parece que eu conheço mais de sua obra do que você, rapaz, tinha dos seus duas arquivos, Duas rapaz. escondidas ali. Olha né? aqui, gente, como é o processo criativo, né? Ele começou aqui após ler várias vezes os originais do que o autor mandou para ele, né? E aí ele criou do nada a ilustração gráfica e a finalização foi essa. Vou botar aqui assim para ver se o nosso cinegrafista Edson Matos pega de maneira que possa mostrar o trabalho que evoluiu da prancheta de Tônio, né, no desenho manual, aqui não tem computador ainda, Que começou aqui. Olha, e começou aqui, ó, pronto, olha aí. Né? Vocês veem, olha só, eu vou ver se eu consigo colocar assim. Segura aí, Tônio, vamos lá. Ó, vocês veem as fases, né? Aqui o rascunho. Aqui né? o rascunho após ele ler os Como originais, se fosse um layout, né? uma ideia. Aí aqui ele já, Arte final já. né? Arte finalizando e aqui depois de tratado e impresso graficamente, né? Para vocês verem como é um processo interessante, Tony. Sabe do que? Eu acho que você se identifica muito com as crianças porque criança gosta muito de desenhar. Eu gosto. Não, Eu então. gosto tanto de fazer isso. Eu fazia até nos domingos. Eu ficava lá curtindo. Eu digo, mas rapaz, gosto muito. Nos Agora, domingos? Infantil. Sabe? Certo. Sempre Com- de preferência infantil. Infantil Certo. tem uma facilidade. Parece que você modéstia à parte. entende bem as crianças, né? Como Eu elas vão gosto gostar. Era para fazer caricatura. Quem faz desenho infantil consegue fazer caricatura, sabe? Mas eu não consigo, nunca pratiquei. Mas eu já isso, vi, sabe? você fez umas e tal. Eu fiz uma. Acho até mais do ou próprio menos, Gonzaga uma uns vez. cava feio, assim, meio invocado, meio que tem algumas Sei. Os diferenças. traços bem. Os traços dá para fazer, sabe? Dá pra fazer, né? Mas os caras bonitos assim como você e como Edson é difícil. É difícil, né? Olha só. Conta aí. Ei, Tônio. Mas, Tônio, me diga uma coisa. Você disse que já tentou, mas não conseguiu ir para o computador? Você não. Foi que você não. paciência de estar, sabe? Era para ter tentado mais, né, bicho?
Acho que quando eu fui tentar, achei que estava velho, né? Eu não tenho idade para isso, né? Mas eu cismei. Digo, tem paciência para isso mais não. Aí eu fui passando, passou rápido demais acho que tão cedo, agora não vai dar mais tempo não. Por que você não pode trabalhar com a caneta, não pode? Você pega a caneta na mesa Eu gosto com... É porque você gosta do assim, trabalho 3D, na mão, entendeu? Do trabalho, né? Eu não tenho muito trabalho de pintura não, mas eu sou mais um artista plástico de tela, para fazer manualmente, do que trabalho gráfico de computação. Eu faço porque eu preciso, né? E gosto também, mas meu negócio é tela. E já devia ter investido mais nisso, sabe? É, né? Em pintura, sabe? Sei. Eu sou do tempo de Flávio Tavares. Flávio Tavares, quando eu comecei aqui, eu fiz um desenho do cangaceiro para ilustrar a capa de um livro de Adalberto Barreto. Fizesse um desenho o quê? Um cangaceiro, para ilustrar um livrozinho. Era um livro pequeno que eles publicavam aqui, sabe? Livro de bolso. Eu ainda tenho esse livro, desde ele trazido, mas para a gente mostrar. Aí ele veio aqui na União Flávio Tavares, né? Que já estava, esse 76 já era conhecido. Só para me conhecer. Disse, o cara fez isso aqui, eu gostei demais desse traço, essa mão que ele fez. Quem aí conversou com o Milton, né? Aí Milton disse, Tony, quer falar com ele? Ele disse, rapaz, esse cara é bom. Eu queria, ele estava aqui, ele estava aquele baixinho ali. Foi engraçado. Mas, Tony, ele me elogiou pra caramba, isso de 77 por aí. Não é pra menos, né? Rapaz, tu tem que continuar, tu é... Mas você também não continuou, né? Você não tem muitos quadros assim... Não, eu me dediquei muito a arte gráfica trabalho mesmo, gráfico, né? cartaz, essas coisas. E aqui o expediente era no tempo de Zé Souto mesmo. Mas a gente trabalhava até no sábado meio dia, sabe? Sim. Mas ninguém tinha tempo nada. O resto do tempo era para tomar cachaça. Para tomar cachaça. Juntava aqui, cerveja, sei. Estava com a cabeça quente, eu digo, que mais desenhar? Juntava aqui a turma. A produção era pouca, aí com o tempo, né? Aqui sempre foi 2 expedientes, sabe? Certo. Sempre trabalhava 2 expedientes. E eu não tinha tempo. Fim de semana, pintar era complicado, sabe? Então à noite, né? Esse tipo de trabalho exige, né? exige que é muito da criação. cabeça, você cansa, fica É criação, né? O cara tem que começar do nada. Aí muitas vezes eu começava a pintar, disse, eu tenho que pintar, porque ó, Fred Suenz, que passou por aqui, Chico Ferreira, Deodato, ilustrava aqui, Deodato Filho. Deodato né? Filho, Mike Deodato. Mike Deodato. Flávio Tavares ilustrou o Correio das Artes também, Flávio. Fizeram uma reportagem aí, né, com essa turma todo dia. Esse pessoal foi embora para pintar e... desenvolveu uma carreira solo. Chico mesmo está bem, Fred desenha. E Chico trabalha com cerâmica e tal. Turma aí que eu não lembro, mas eu fiquei aqui na União, que eu gostava, mas precisava sobreviver também, né? Aí fiquei na União e o tempo passou e teve um tempo que era só o meu expediente. E dava para ter feito, né? De ter seguido essa guerra de pintura. Acho que eu tenho culpa. Não, mas aí, né? Mas o seu trabalho é maravilhoso, aí vai ficar para a história. Eu ainda agora eu estou empolgado em pintar, sabe? Ainda está empolgado? Estou pintando em casa. É mesmo, rapaz? Estou preparando para, eu digo, esse ano sai. Esse ano eu vou ver se eu consigo fazer um álbum, Bico de Pena, que eu gosto muito. Fazer com o William, sabe? Aí a gente fazer um trabalho em 12 bicos de pena e ver se eu faço umas telas e botar em alguma galeria por aí. Pois então fazer uma exposição, né? É claro. Eu acho que já tá na hora. Está na hora, Está né? na hora. Meio atrasado, mas eu acho que ainda não, mas essa história que você disse que está sempre meio atrasado, meio não sei o quê, começou assim, mas de qualquer maneira, o problema é que o trabalho final é maravilhoso, né, Tony? Eu acho que tá bom, tá legal mesmo. É muito bacana, muito criativo, muito bem ilustrado, um trabalho que chama a atenção, não é porque você conseguiu misturar tinta, né? Mas porque por trás tem realmente um conceito, uma arte que você desenvolveu aí ao longo dos anos, é uma maravilha, né? Ter isso aí. E me diga uma coisa, você já se lançou o desafio de pintar, de fazer tela, esse ano? Eu tenho que me realizar
fazer tela um dia, pintar, né? Agora Pintar mais. a pergunta que eu vou fazer é, e você não sente necessidade de se desafiar no computador, não? Não, acho que mas Para fazer tem mais não essa consigo mais arte não. com mais rapidez, com mais... Porque É, mas- colegas seus, como Domingo sabe, né? Ah, tá, ele faz uns trabalhos com ajuda do computador. Maravilhoso, né? Bonito, bom demais. Né? Acho que eu estou me aposentando, aí eu queria investir mais agora em pintura. Em pintura mesmo, né? Porque esse tipo de trabalho é para trabalho gráfico, né? Assim, trabalho de indústria livre, trabalho para trabalho gráfico, sabe? E queria pintar é o que eu queria mesmo fazer, sabe? E aí, Eu acho você que eu já tenho- comprou pelo menos um material para poder... Tem, rapaz, tem tanto pincel lá em casa e tinta acrílica, tinta a óleo. a óleo, tenho muito. Modéstia à parte, tem que É, só. né? E tela, comprei um rolo de tela, tenho tela, tem tudo pronto lá. E tem um ateliêzinho que eu trabalho, sabe, uma mesa grande. É só tempo e vontade mesmo para fazer, sabe? Tomar a iniciativa, né? Às vezes eu estou pintando, aí aparece outra coisa, sabe? Um livro para indústria, um livro para o trabalho da União, que é pouco, mas eu tenho que parar, né? Aí tem muitas vezes eu perco assim, o ritmo, eu digo, eu não estou gostando disso não, vou fazer outro. Aí começa com outra coisa. Aí tem o que tem de tela lá em casa, assim, Iniciada. iniciada, faltando pouca coisa às vezes, tem só faltando muito. Tem mais de 50. Rapaz. Outro dia eu estava peguei tudo, sabe, uma geral assim, botei na mesa, Tonha, rapaz, tu é escuro. Eu briguei comigo mesmo, porque isso falta pouca coisa, bicho, né? Pois é, rapaz. Nos brinde com a sua arte aí. Rapaz, tu Porque quem é capaz de fazer... E eu acho que a turma já reconheceram, eu acho que muita gente já gosta do meu trabalho Mas- e reconhece, sabe que né, eu faço um trabalho legal e bom de pintura. Eu digo, tá na hora de fazer. Pô. Então, Rapaz, depois aí começa a tremer, aí a mão. então O traço, você aí tome logo essa atitude, transforme Esse ano sai uma transforme a exposição. ideia numa atitude. Esse ano vai sair uma exposição e vou fazer esse trabalho de um álbum de preto e branco, né? Estilogravura, sabe? Certo. Eu gosto muito de estilogravura. Mas eu vou fazer no traço, a mão feito parecido com estilogravura, que eu acho arretado aquilo. Isso. O estilo, eu misturar o Certo. estilo com estilogravura com o meu traço, sabe? E meu sonho é esse, fazer esse álbum e fazer. E continuar, né? E fazer as pinturas também. Pois é, Vai rapaz. sair. Vamos aguardar. Tônio, eu estou muito satisfeito com a nossa conversa, fiquei muito contente de você ter aceitado o nosso convite. Ficou meio assim no começo, ficou meio... Né? Tá vendo que não doeu? Até que não deu, não. Tá vendo que foi uma tranquilidade a nossa conversa, não é? Fiquei à vontade com vocês. Pois é, então eu só tenho a agradecer a você e perguntar se você queria acrescentar alguma coisa, se eu esqueci de tratar de algum fato Não, que você gostaria de lembrar, ou de algum colega, porque até antes aqui, quando a gente estava produzindo a entrevista, a gente falou de Domício, falou de Milton, de Milton Nóbrega. Queria fazer essa exposição, assim, mostrar mesmo, né? Juntar o que eu gosto de fazer, que é bico de pena e pintura, e fazer uma exposição. Pronto. E ter, mesmo gostando lá. Ah, mas isso faz parte, rapaz. A turma que já se foi, né? Como Milton e Gonzaga ainda está aí. Gonzaga ainda está aí. Mas Martinho, né? Se lembra de Kid Moringueira? Não né? era? Martinho. Eles queriam bem, torcia por mim. Eu quem é que não torce por você aqui na União, né? Todo mundo que está aqui tem uma longa história com você e todo mundo é admirador de sua arte, né? Não é? Isso eu queria fazer e passar de uma vez. Não, mas essa turma de onde mas ainda estiver tem vai muita ver. gente boa por aí que vai, Né? que vai ver. E a turma de onde estiver vai ver e vai estar aplaudindo, né? Porque o seu talento é algo que realmente merece, eu estou devendo. merece o Estou reconhecimento. devendo um trabalho bem legal. Uhum. Né? Para muita gente boa que gosta do meu trabalho. Pois então, Prometo Tônio, esse ano fazer.
Muito obrigado pela sua participação aqui no Memórias da União e até a próxima edição.